Vamos respirar e vamos mentalizando os guardiões no nosso lar, juntamente com toda a espiritualidade amiga, fazendo toda uma proteção para que assim possamos, na tarde de hoje, buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Maria Amélia, com Cíntia, com Cássio, de uma maneira muito fraterna, de uma maneira muito serena, de mãos dadas com esses irmãos. Nós vamos buscando a nossa ligação com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Que nesse instante possamos expandir os nossos sentimentos, o nosso cardíaco e a expansão da nossa consciência, para que tenhamos uma tarde de muito aprendizado, de muito equilíbrio e de muita fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. No caso do grupo X, além das lutas com grupos de espíritos, temos claramente a influência desses cordões energéticos entre eles, que em muitas situações perturbam mais que seus próprios inimigos espirituais. Então a gente tem os cordões que nos ligam, né, lá. E aí, aqui tem os cordões que nos ligam no grupo do Pingo de Luz? Sim, Devemos ter também. E aí, como que são esses cordões? São cordões limpos, que vibram no amor, na fé, ou são cordões pesados? Quero crer que sejam limpos. Eu também. Eu também. Quero crer que sejam limpos. Olha, quero crer. Da minha parte, né? Já posso responder por mim. Quero crer. É uma análise, né? Quais são os cordões que nos unem? Que foi, Sérgio Leme? Pensou 10 vezes, passou pelas 3 peneiras 3 vezes e segurou. Tá certo. Olha, não acho que tá 100% limpo, não. Eu vou ser muito sincera. Eu acho que tem perrengues e é por isso que a gente às vezes sofre de dificuldades. Eu não acho que seja... Eu não consigo ter essa crença que seja 100%. Eu acho que tem dificuldade, sim. 100%. Eu acho que existe aprendizados e é por isso que a gente está estudando, para que a gente caia a máscara de que tudo é perfeito, para que venha realmente uma maturidade no sentido de cada um trabalhar esse cordão em si. Você entendeu? Assumir a sua responsabilidade, que a ligação que você faz com o outro depende exclusivamente de você. Aquilo que você vai querer. Que seja um cordão limpo, seja alimentado com bons sentimentos, com muita fraternidade, com muita esperança. Mas existe o mas. Não existe equipe 100%. Existem equipes que estão em aprendizado. E a gente levar que aqui o pingo de luz seria diferente do que o grupo X, seria uma ilusão. Seria a nossa primeira ilusão. Tá? É assim, eu, Valéria, eu vejo isso. E sem ofender ninguém, não. Estou no meio. Estou limpando os meus cordões, estou expandindo esses cordões. É aquilo que eu falei para vocês ontem. Trabalho a expansão de cordões, de todo desse fator, porque é algo extremamente sério. Não é uma brincadeira, tá? Algo mais? E aqui a gente vê, né? Abaixo, eu coloquei aquele... Existem cordões do passado reencarnatório que se perpetuam? Alguém colocou alguma coisa antes? Também. Marquei, não. Marquei esse e por eles o homem, né, continua. Isso. Por eles, o homem se mantém sempre ligado a tudo aquilo que criou, esteja onde estiver.
Não é por outra razão que muitas pessoas renascem e crescem em um determinado ambiente e depois vão em busca de sua sementeira em lugares distantes e quase sempre completamente desconectados daquilo que seus familiares lhe proporcionaram. Por eles temos de retorno aquilo que semeamos. Então esses cordões que nos ligam a encarnações passadas, né, é o que trazem para nós o que a gente fala das expiações e das expiações, né? Claro. É por meio desses cordões que se cumpre um karma. Desculpem. Depende do conceito de karma que você está considerando. A lei de retorno, a lei de retorno. Ainda não entendi seu conceito, José Mário. Karma não é ter de volta aquilo que fizemos e pagar as contas que devemos. Bom, essa parte do seu conceito precisa de uma reciclagem, expressou Dona Modesta sorridente. Sobre que aspecto, Dona Modesta? Indaguei curioso. Lê você. Pode ler você. Essa ideia de pagar contas tem feito muito mal aos conceitos consoladores do Espiritismo. Prefiro entender karma como a lei do retorno, que nos conclama a agir e não como algo que lembre condenação. Então, a lei do karma, ela quer nos tirar da inércia, da apatia, e não naquela coisa, você fez errado, então você tem que ir lá e responder por isso. Né? É um castigo. Então, muitas vezes, todo mundo entende karma como se fosse um castigo, e ele não é. O karma só nos condena, em verdade, a uma coisa: agir para sair dele. E muitas vezes a gente não sai do karma, por quê? Porque a gente fica nesse sentimento que a gente está sendo condenado. A gente sentindo a condenação, o que a gente faz? A gente não aceita. Porque a gente não lembra o que a gente fez, aí fica nesse círculo vicioso. Foi do meu passado, eu não me lembro do meu passado. E não é bem assim, ele só quer que você saia da inércia. Sai da inércia, vai e trabalha. Eu tenho que aturar porque eu estou pagando alguma coisa, né? Mais ou menos Agora, assim. quando você vê que você está pagando alguma coisa, você vem na contrariedade. Por que eu tenho que pagar? Pois é. Para Não sei o que aprender. foi, não lembro, Mas aí, assim, se eu vejo dessa forma negativa, eu não vou estar pagando. Eu vou estar criando cada vez mais karmas. mais. Eu Verdade. acho que a gente deveria tirar essa palavra pagar do nosso vocabulário espírita. Porque você não paga nada. Na realidade, você está colhendo aquilo que plantou. É isso aí. Então você não está pagando, você está colhendo os frutos daquilo que plantou, né? E aí, assim, parece que tem alguém que fica lá em cima no plano espiritual anotando tudo para a gente ter a nossa conta, né? A nossa promissória. E não é bem assim. Essa promissória está no nosso inconsciente. É assim que eu vejo. Você também vê assim? Sim. A gente não poderia dizer que é uma oportunidade de nova educação para a gente superar essas questões que ficaram pendentes, que a gente não conseguiu assim, evoluir ou superá-las? Acho que seria o melhor. Eu vejo como uma questão de educação. Tudo que acontece, quando passa, eu sempre faço a reflexão: o que é que isso me ensinou? O que é que eu preciso realmente entender? Nesse sentido, de educação. Pode ser? Pode ser. Sim. Que é a diferença entre você aceitar, você entender o karma como punição e como oportunidade, né? Como punição, você vai sofrer e falar assim, eu sofro por aquilo que eu fiz no E não passado. posso fazer nada. Agora, Já como ensinamento, você vai como aprender ensinamento, alguma você coisa, fala né? assim, isso aqui está me ensinando alguma coisa, o que que é? Alguma coisa, isso. E aí você se transforma por causa disso, né? É. Mas pode ser, Marta. Acho que é uma boa forma de ser visto. Né? É uma atitude proativa e não de submissão ou passividade preguiçosa. Por conta dessa noção estanque da lei de causa e efeitos, inúmeros adeptos da doutrina recebem uma doentia postura às dores da vida.
colocam-se muito deles como vítimas a caminho da angelitude, através do sofrimento de que são alvo, carregando por dentro a revolta, a mágoa e a perturbação a caminho dos despenhadeiros do ódio silencioso, dizendo pagar contas. Muitos aceitam abusos de filhos, maridos, esposas e familiares, a pretexto de coisas que fizeram no passado. Então, eu posso passar por todas as torturas porque eu estou resgatando aquilo do passado. E não é bem assim. Porque por dentro você está com raiva. Você não deseja aquilo. Você não aceita. Então, Mas você não fica tá... na situação, né? Mas fica. Mas Que acha que tem que resgatar esse karma. E Mas não, fala... desculpa, E mas ela não toma nenhuma atitude para mudar a situação. Ela aceita no vitimismo, arrastando a situação, né? porque ela não compreende o karma. Ela acha que ela precisa sofrer, pagar dessa forma. É uma coisa da escolha da pessoa, é o entendimento dela. E a gente, na psicanálise, tem quem é o algoz, quem é a vítima e quem é o... Como que é? O que manipula. Todos nós fazemos essa parte. Todos nós na vida temos uma parte, que somos manipuladores, somos algozes e somos vítimas. A gente só tem que aprender a sair dessa tríade. Mas ela existe em cada um. Então, se a gente for pensar nesse fator do karma, muitas vezes ela deve se apresentar. Então, aquela que é vítima, será que é vítima 24 horas? Não. Um momento ela pode ser a algoz, outra hora ela pode ser a manipuladora. E eles estão ali. Quem disse que nesse círculo não há todos esses sentimentos que vão se alimentando? Né? Sem uma consciência lúcida do que lhes acontece, atribuem a reencarnações passadas toda a infelicidade, que suportam a duras penas, sem a menor disposição de examinar os erros e desvios do presente. Em síntese, tal mecanismo psíquico termina por constituir uma fuga lastimável, fundamentada em teses doutrinárias de frágil bom senso. Então você passa uma encarnação inteira dizendo que você está resgatando com muita dor, porque a dor faz crescer. E quando você chega no plano espiritual, não é nada disso. Você desprezou uma encarnação toda. Se você passa ela toda assim, você... Mas talvez você não acumule mais porque você abaixou a cabeça perante os desafios, né? Só que você também não aprendeu nada. Não fez nada, eu não fiz nada por mim, né? É isso isso, aí. mais ou menos. É, Quando a não gente fala aprendeu. lá, o que você fez por você? Uhum. E eu fiquei nessa coisa de ficar sofrendo, me martirizando e não fiz nada por mim. Não aprendeu nada com tudo aquilo que veio, né? Isso, Você não aprendeu o amor próprio, o auto-amor, o autoconhecimento. Você não buscou isso, porque você rodou na dor. Entendeu? Eu marquei o próximo também. Então vai lá. Eu mesma tenho constatado com frequência nos atendimentos a irmãos de nosso ideal que muitos deles em queixas sistemáticas contra familiares, vizinhos, colegas de trabalho e afetos, alegando serem provas rudes e duras de suportar, que retornam de outras reencarnações para cobrá-lo pelo que fizeram. Enquanto analisam suas dores sob a perspectiva de um passado que não conhecem, furtam-se a avaliar os descuidos do presente, que por si sós são mais que suficientes para provocar todo o conjunto de conflitos e pressões que sofrem com seus pares, e sobre os quais poderiam, caso quisessem, instaurar uma análise sadia no intuito de erradicar suas provas. Ou seja, eles têm... a gente tem a possibilidade de diminuir o sofrimento, né? Se a gente tomar alguma atitude positiva com relação àquela situação. Mas não, fica chorando porque é karma, é coisa que eu fiz nas outras encarnações e não aproveita a oportunidade de melhorar e sofrer menos, né?
É karma, ok. Bora, anda, vida que segue, aprende. O que que tá me doendo? Por que que tá me Por doendo? que que tá me doendo? É por causa disso? Busca o autoconhecimento. E vai e anda. Sai da inércia. Não fica rodando nele. Ai, mas eu sofro. Por quê? Porque ai, eu não fiz nada nessa vida, mas eu sofro e fica naquele negócio. Anda. Ah, é duro? É. Mas senão a gente não vai conseguir caminhar. Não vem essa lição. A gente não vai enxergar. Por quê? Porque a gente não quer. A gente travou. Porque a gente acredita, no fundo, que a gente não é merecedor disso. Olha o silêncio. Uma boa colocação essa. Eu nunca tinha pensado desse jeito assim. A Eu gente tava, acha que não merece, que a gente acha que não é digno de receber isso. Nunca tinha pensado assim. eu estava aqui pensando do que você estava analisando. E eu passei por essa situação do não mereço dessa análise, mas eu não fiquei na inércia, eu fui proativa, eu mudei a situação. Mas o primeiro sentimento que veio quando veio a situação do porque eu não mereço, fiquei no vitimismo, rodando, mas até que eu deslanchei e não fiquei nessa choramingando na vítima. Aí eu fui proativa, mas o primeiro sentimento foi esse mesmo. A Porque questão comigo, toda é a gente achar dentro de nós o que que a gente precisa transformar para que fora se transforme, né? A transformação é de dentro para fora, não de fora para dentro. É verdade. Valéria, você fala com uma facilidade. Não, não é. Mas se a gente não tiver esse passo, a gente vai continuar ali, rodando numa dor, abraçando a dor, dormindo com ela, acordando com ela, tomando o café com chorar, ela. o chorar não vai adiantar nada, derramar as lágrimas não vai adiantar nada, não vai alterar nada a situação. E tem Pior. gente que fica tão apegado a isso que quando passa um momento sem sofrer, não sabe o que fazer. Vai buscar Falta. o A gente Vai, volta para o sofrimento. volta Não, isso. Volta para o se sofrimento. aquele O que eu estou resolveu. fazendo aqui que eu não estou sofrendo? Vai lá. Não, então assim, se já resolveu aquele, vai arrumar outro. É. Você entendeu? Vai abrir o pergaminho, Vai um atrás. foi, um A, um B, um C, dois A, dois B, e assim vai. Tem gente que vai passar a vida inteira nesse sentido. Essa coisa, é verdade. Por quê? Porque enquanto ele está no sofrimento, ele tem a atenção das pessoas. E aí, onde que eu volto? A gente volta naquele tripé da manipulação, do algoz Da vítima. e da vítima. O quanto que a gente não manipula o outro por causa de Então, uma pois dor. é, isso que eu ia falar. Se a gente fica no sofrimento porque recebe atenção, a gente está manipulando. É isso aí. Entendi. Por que que a gente está manipulando? Para atenção, para ter atenção. Aí a gente tendo atenção, o que que acontece? Como que a gente fica? Dói mais ainda. Pelo menos se faz de dolorido, né? Mas se É, sente aí acolhido, fica, sente que está tendo fica atenção, que alguém está lindo ali. E aí, assim, o que que fala? Você tem a capacidade suficiente de resolver os seus problemas. os seus problemas. Se eles vieram, é porque pode resolver, né? Se eles chegaram, é que pode resolver. A gente Levanta, exercitar a nossa inteligência, né? segue, sai da apatia, sai da inércia, segue a vida. Ah, eu consigo ser 24 horas assim? Não. Mas vamos tentar ser mais proativa. Vai treinando, né? Vai treinando. Agora, se a gente passar uma encarnação inteira nisso, a gente não vai andar, porque a gente sempre vai depender do outro. Certo. A gente sempre vai depender daquela coisa assim. Ah, o outro tá me vendo, o outro tá fazendo por mim. Ai, tem isso, tem aquilo. Eu vejo assim. Não tô radical hoje, não, gente. Mas é assim que eu vejo.
Eu anotei o próximo. Vamos lá. Como assevera o livro dos Espíritos, entre os seres pensantes há ligação que ainda não conheceis, ainda não conheceis. É necessário considerar, meu caro José Mário, que essas ligações não se rompem com a morte, e mesmo quando não integram o conjunto dos desafios programados pelo espírito antes de seu regresso à matéria, podem ser retomados a qualquer momento devido ao livre-arbítrio e à força dos acontecimentos. Ou seja, quando a gente encarna, tem a nossa programação encarnatória, né? Mas às vezes esses cordões nos ligam a coisas que não estavam previstas a gente trabalhar durante aquela encarnação, mas por força das energias existentes nesse cordão, existe aquele problema, tá? Que ele fala aqui, né? Quer dizer, então, que os cordões energéticos unem as pessoas na busca do que organizam em seu projeto reencarnatório e unem também naquilo que não foi projetado. Então, lá, fizemos toda a projeção de como que ia ser e tal, mas chegou um momento que precisava disso. Os cordões levaram a coisas que você não tinha pensado, né, que ia acontecer. Coisas que ficaram pendentes de outras encarnações, principalmente, outras né? encarnações. Aí, por isso que tem aquela frase que a gente leu há acho que dois encontros atrás, que falava assim: se você está no altar e sabe que alguém tem alguma coisa contra ti, vai se reconciliar com essa pessoa, né? Por quê? Porque o cordão tá lá. O cordão tá lá. E aí ali, né? Aliás, isso hoje é o mais comum. O homem da Terra raramente se mantém dentro dos trilhos da sua programação. Estima-se no departamento de planejamento aqui no hospital que 70% das pessoas cumpre com 20% do que planejaram. 23% conseguem atingir aproximadamente 50% do que precisavam. 5% conseguem se desviar completamente do que organizaram para suas reencarnações. E 2% atingem a condição de completistas. Completam. É uma porcentagem baixinha, né? Bem pouco, né? Por quê? Porque a gente se perde. A gente se perde aonde? No ego, no orgulho, nas imperfeições que estão lá marcadas. A gente reencarna e fala, estamos de férias. Bora! Vamos aproveitar. Bora aproveitar. Vamos pra balada, gente. É, isso aí. Tá armando um temporal aqui. Não sei se eu vou conseguir. A gente tem internet. Tá preto o céu aqui em casa. Não sei aí, Leda, mas aqui tá um horror. Aqui eu estou escutando ligar o vento, aqui. mas não dá para olhar. Mas o vento está batendo forte aqui. E aí, algo mais? Marcado até aqui. Aí eu marquei. Não. Saúde, quem espirrou? Fui eu. Sérgio. Desculpa. Alergia? Alergia ao trabalho. Não sendo alergia com a gente aqui. Então, nessa página aqui, algo mais? Não, na outra. De como tais laços são encerrados. A vida de relações é construída por ciclos. Estar ao lado de alguém em provas significa estar matriculado em curso de aprendizado cujo propósito sagrado é resolver, dentro de nós, as motivações que nos levaram ao encontro de tais provas no relacionamento. Então, vamos lá. O que a gente pode tirar disso? Vamos que no as grupo pessoas X. Que a gente vai encontrando com dificuldades, a gente não pode passar por cima disso e nem fingir que não está vendo. A gente tem que tentar resolver. Ou dentro da gente mesmo, não é? Geralmente. Né? Principalmente. É o que a gente tem que fazer. Como você disse, né? Ver o que está acontecendo. Vai lá no seu interior, pergunte, veja, que Uma alguma das coisa coisas vai aparecer.
Eu vejo uma das coisas que muitas vezes a gente pode fazer, né? Ah, como que eu vou pedir desculpas para uma pessoa? Pensa mentalmente, faça um ho'oponopono, faça uma oração do perdão, a envolva. Comece a trabalhar com o melhor que ela tem. Vai trabalhando esse cordão do lado espiritual, porque quando surgir a oportunidade de fisicamente conversar com a pessoa, a coisa já está mais harmonizada, talvez seja mais fácil, né? Você não vai olhar lá mais tanto com o peso que tinha, então, mas tem que ser trabalhado. Esse cordão tem que se expandir. Ele não pode ficar grudadinho. Porque senão você se torna aquilo que eles falam, você se torna um obsessor vivo. Tudo que a pessoa fala, você está ali, De guarda, né? Vigiando. vigiando. Então você bate o tempo inteiro. E aí você vai trazer o quê? Irmãos nessa mesma sintonia. Agora, se você expande esse cordão, se você limpa esse cordão, se você consegue colocar sentimentos, né, Positivos. positivos, isso já é uma grande coisa a ser trabalhado com todos. Mas não existe o acaso, aquela pessoa não caiu de paraquedas. E é aquilo que a gente fala: o pingo de luz não se reuniu à toa. As pessoas que estão aqui são pessoas que estão para aprendizados, sejam eles quais forem. Tentamos o elo da amorosidade, por isso que eu falo, mas nem sempre ele ocorre. E aí, onde que a gente vai arrumar esses cordões? Através das diferenças. Com todo respeito, com toda aceitação e limpando-os. E isso a gente vai aprendendo com todos aqueles que a gente vai convivendo na vida, em nossos lares, no ambiente de trabalho, na sociedade. Porque os grupos que participamos temos aprendizados. Não existe aquela coisa de que assim estamos algemados como que é? Num círculo de amor. Não, Porque gente. tem pessoas que aparecem na vida da gente, ficam um tempo e somem, desaparecem completamente. Acabou o Ficam ciclo. ali uma época e depois você, de uma hora para outra, não vê mais a pessoa, some, né? E Acabou o você ciclo. encontra, às vezes, pessoas novas, né? Faz amizade, e uma amizade festiva, uma coisa assim que não tem um peso, né? Uma coisa Mais mais leve, leve, é isso. entendeu? Acabou o ciclo. Mas vai ficar para sempre? Não, às vezes acaba o ciclo. Aquilo que tínhamos de pendência, acabou. Passa, né? A gente E tá tudo aprende, né? certo. De um jeito ou de outro, a gente aprende e aí É isso aí. Mas, mas, Valéria, toda pessoa que entra na nossa vida nesse ciclo, ela tem alguma coisa pendente conosco sempre? A grande maioria das vezes, sim. Mas não sempre, né? Não é. A gente não pode dizer assim. Eu nunca generaliza, tá? Pode ser que tenha pessoas que passam Uhum. Ah, pelo nosso caminho para nos dar algum tipo de ensinamento, mas não tem nenhuma pendência com a gente, E entendeu? às vezes vai ficar entendi. pouco tempo, mas assim, eu tô falando do pingo, né? Do pingo a gente tem um trabalho. Então, aquele que a gente tem, que nem no nosso lar, a gente tem outro trabalho, no ambiente que trabalhamos, né? Trabalhamos outro tipo, é trabalho diferente. material, temos outro. Na sociedade, né? Aqueles amigos ali. Uhum. Sim. Agora, aquele que a gente vai ver uma, duas, três vezes, talvez só venha trazer um aprendizado. E tudo é um aprendizado, né? De forma negativa ou de positiva, tudo é um aprendizado. Né? Então, E quando a pessoa vai embora é porque a gente aprendeu, será? Ou desistiu? Não, porque ela já ensinou a lição que devia ensinar, já deu a lição que devia ensinar. ou negativa ou positiva, a gente só tem que parar para pensar qual foi. Se Se a for, gente vai aprender ou não a lição. se foi negativa, é aquilo assim, eu não vou ser assim, eu não me sinto bem sendo assim, então eu vou fazer totalmente diferente.
Se foi positiva, nossa, eu vou me transformar, eu gostei disso. Eu vou buscar, não vou fazer que nem ela, porque eu não sou ela, mas eu vou fazer aquilo que eu consegui compreender. Porque a E, gente nunca e, vai a- ser o outro. é, e as pessoas que chegam por perto que é para abusar da boa vontade, abusar de algum bem, abusar de alguma coisa. Você não tem como a gente dizer o que é, mas Separar, a gente não tem como dizer o que é, porque cada relação é uma relação, mas pode ser uma relação de algum cordão que exista do passado. Pode ser. Pode ser uma escolha dela. Porque pode ser uma escolha dela nessa encarnação que está te afetando agora, e um novo cordão está se criando. Precisa ver se você vai querer que esse cordão continue ou não, dependendo da forma como você encarar o que está acontecendo. entendi, Mas entendi. aí, não foi você que criou esse cordão. Você só precisa entender se você vai alimentá-lo ou não. Já. Então, pode se livrar, né? Porque Eu posso vai expandir. Eu expandir posso isso. expandir. Se Não livrar, a é se gente livrar, nunca se livra. expandir. Se livrar, a gente nunca se Não livra, porque vai, se né? Não livrar vai significa conseguir. que você não trabalhou positivamente no seu cordão. Tu não vai pegar uma Então, tesourinha e cortá-lo. Não tem pois a é, cor. né? É. Não tem. Você pode expandir, Expandir. você pode limpá-lo, colocá-lo embaixo de uma cachoeira, colocá-lo com ervas, com flores, desejando bem, tocando o coração daquele que nutre um sentimento negativo, de abuso, de não aceitação. Isso você pode fazer. Você vai estar fazendo, doando bem. Mas ir lá cortar, não quero. Mas, Ana, a única coisa que fazendo isso, a gente está expandindo esse cordão e está tentando expandir que a gente não seja aquela relação de obsediado, o obsessor e o obsediado, ou isso. vice-versa, dois obsessores. Tendo essa consciência, a gente consegue expandir. Senão, a gente ganha aquilo que tinha no grupo X. Um era obsessor do outro. Um estava ali para provar que o outro estava errado. E aí se dá todo esse tumulto. Tá Entendeu? certo. Vamos parando por aqui? Paramos em tomemos como exemplo pais que receberam filhos que são espíritos viciados em drogas antes mesmo de nascer.